pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a esse momento. Prazer, eu sou a Roquelle. Estou hoje aqui para conversarmos um pouquinho sobre crianças com deficiência, como incluir. Vamos estar trabalhando algumas orientações para práticas inclusivas. Quando falamos em pessoas com deficiência, precisamos pensar na construção de uma prática inclusiva. E isso começa pelo cuidado com a nossa linguagem. Porque muitas vezes, involuntariamente, nós podemos expressar discriminação em relação às pessoas com deficiência, utilizando termos que são de discriminação. Então, palavras como aleijado, defeituoso, ceguinho, inválido são termos impróprios. E a nossa conduta precisa ser sempre uma conduta de muito respeito, humildade, empatia e naturalidade. Nós também precisamos entender que deficiência é diferente de doença e ineficiência e que o nosso foco ele deve ser sempre nas potencialidades e não nas limitações. E o que é deficiência? Eu quero colocar aqui para vocês a definição de acordo com a lei. E nos diz o seguinte, que é um impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Coloco também aqui alguns termos para pensarmos como transtornos e dificuldades de aprendizagem, porque também causam prejuízo aí no desenvolvimento das nossas crianças e que muito comumente você poderá já estar lidando com essas realidades também. Quais são as diferenças entre deficiência, transtornos e dificuldades de aprendizagem? Em uma linguagem bem simples, eu coloco aqui para vocês que deficiência é algo que não funciona ou que não existe. Os transtornos, tudo funciona, só que de um jeito diferente. Por exemplo, o TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. O transtorno do espectro autista, o transtorno positivo desafiador e outros. Todos esses causam prejuízos aí pessoais, sociais, cognitivos. As dificuldades de aprendizagem, elas são de causa assim, social, familiar, emocional, educacional. E nós precisamos então desenvolver um olhar para que essas crianças da melhor forma tenham aí o seu desenvolvimento, as suas necessidades atendidas. Coloco aqui para vocês dados do censo de 2010 sobre o panorama da deficiência em nosso país. E o IBGE, então, ele indica a proporção dessas pessoas com deficiência, que representam cerca de 6,7% da população brasileira. Em números absolutos, isso significa mais de 12 milhões de pessoas que apresentam, que têm deficiência. E mais de 32 milhões de pessoas possuem alguma limitação funcional. Esses dados, eles já respondem às razões para desenvolver esse tema com a igreja. E as pessoas com deficiência, ao longo de sua história, elas já sofreram muito e ainda sofrem, não é mesmo? Exclusão, segregação. A partir ali da década de 80, o paradigma da inclusão ele foi mudando, foi evoluindo e hoje é considerado um movimento mundial aí com considerável progresso em mudanças educacionais, sociais e como igreja nós também precisamos crescer nessa prática inclusiva para que possamos lidar com a diversidade com muita responsabilidade e da maneira mais assertiva, que é esperada. E às vezes essa situação pode até nos assustar um pouco e você pode se sentir incapaz para realizar uma atividade como esta, mas eu quero dizer para vocês que esta é uma experiência de constante aprendizado e que traz para nós uma grande realização como pessoas que estão cumprindo o propósito de Deus para com todo o ser humano, para conosco em nosso crescimento pessoal, espiritual. E aqui nós não estamos dizendo que você em sua igreja vai precisar oferecer um atendimento educacional especializado. Não é isso, mas que ao
lidar com pessoas com deficiência, você da melhor maneira vai conduzir esse processo com naturalidade, com respeito, com estratégias que sejam mais assertivas possíveis. Isso vai trazer um crescimento grandioso para todos. Mas coloco aqui já para refletirmos que de nada vai adiantar sermos tão efetivos em estratégias no nosso planejamento com crianças com deficiência se não colocarmos em primeiro lugar uma relação de afetividade. É importantíssimo que haja essa disposição para um vínculo, para uma relação de amor, de empatia, mas também não significa que só de afetividade, né, se realiza um trabalho com crianças com deficiência. É necessário sim as estratégias, mas que a afetividade ela é fundamental nesse processo. E então, quais são as maiores necessidades das crianças com deficiência? Sabe, a maior necessidade de uma criança com deficiência é que você coloque a criança antes da deficiência. Sim, conduza o relacionamento com essa criança, as interações com ela de maneira natural. Haja com ela e com os pais dessa criança como você agiria com qualquer outra criança. É muito importante não termos esse olhar de pena e de foco nas limitações, mas sim que nós busquemos sempre entendê-la e atender diante das possibilidades desta família e esta criança. Você está diante de uma criança que ela quer ser tratada como qualquer outra criança. E todo olhar que foque nas suas limitações machuca tanto a ela quanto aos pais. Porque eu tenho certeza que todos aqui, em algum momento, já estiveram diante de uma situação que se sentiram observados, não é mesmo? O quanto isso é desconfortável. Então, assim, para essas crianças, para essas famílias, é muito desconfortável também quando esse olhar foca ali nessas limitações. E cada criança, ela é única em seu ritmo de aprendizagem, em suas potencialidades, em suas dificuldades. E crianças com deficiência, elas podem apresentar um ritmo um pouco mais lento em suas aprendizagens, porém elas ocorrem de uma maneira brilhante. Então o professor, ele atua aí diante dessas diferenças, individualidades e também conflitos que surgem aí da convivência com as demais crianças. É interessante pensarmos que quando desenvolvemos um trabalho com essas crianças, nós também estamos desenvolvendo um trabalho conosco mesmo. Sempre há crescimento tanto para a criança quanto para conosco, em nossa prática. E que isso exige sim de nós, muitas vezes assim, mais tempo de planejamento, de uma história, de uma atividade, para que seja o mais eficiente possível. Dá trabalho? Com certeza, mas eu quero dizer a você o seguinte, que se você coloca o seu coração naquilo que faz, você vai ver quão grandiosos serão os resultados. Porque o fundamento para todo o desenvolvimento da criança, né, em todos os aspectos, é o amor. E se você tem essa disposição de colocar o amor, o seu coração naquilo que faz, você vai ver quão grandioso vai ser o planejamento, a prática, os resultados. E não pense que isso vai ser assim de uma hora para outra, mas o processo vai acontecendo e com certeza você vai se realizando em cada prática e diante dessas interações com esta criança com deficiência e com todas as demais crianças envolvidas nesse processo. É necessário então, primeiro, compreender as crianças para saber lidar com elas. Não tem como, né, eu atuar em uma área de desconhecimento. Então, assim, a minha dica aqui para vocês é conheça as suas crianças. Em especial, as crianças mais trabalhosas, seja de comportamento ou alguma situação específica, desenvolva com ela ali no final da aula 5 minutos de uma interação mais próxima, converse sobre brincadeiras, interesses que essa criança tem, e ao desenvolver esse vínculo, você vai ver que essa criança, ela sinaliza a maneira como ela gosta de ser tratada, você vai percebendo estratégias que você pode usar para atingi-la de uma maneira assim mais ampla, e ao entender essa singularidade dessa criança, você busca caminhos que vão ser mais efetivos para ela e para a sala toda, para todas as demais crianças, né?
Insira também os pais nesse processo. Pais de crianças com deficiência muitas vezes evitam até levar essa criança em algum contexto social devido à exposição, às dificuldades que eles possuem de interação, mas quando eles percebem que há pessoas interessadas na sua criança, nesse processo, eles se envolvem e se sentem valorizados e amparados nesse processo. E com certeza aí está um grande segredo. Colocar os pais, que são os maiores especialistas nessa criança, neste processo. Então, busque os melhores caminhos para cada um. Às vezes a gente fica muito preocupado em buscar um caminho, né, que vá atingir a todos. Mas quando você vai ali entendendo essas individualidades, você vai construindo caminhos específicos e ao mesmo tempo caminhos coletivos. E não se frustre se alguma situação que você idealizou, que você estudou, pesquisou e viu que seria, quem sabe, ideal com aquela criança, de repente não deu certo. Então não se frustre, porque às vezes o que dá certo para um não funciona para o outro. Mas é importante sempre persistir e desenvolver aí outras estratégias que você vai perceber que vão sim ser efetivas. Então, diante das demais crianças, né, ali na classe, como responder algumas perguntas e reações que surgem? A dica é: dê explicações simples e trabalhe diante das necessidades que você observar. Não traga assuntos que, quem sabe, na sua sala nem ocorreram, ou situações que nem se passaram ali. Então, trabalhe de acordo com as necessidades que o seu ambiente, que forem ocorrendo em seu ambiente. E uma importante dica é que você fale para essas crianças das diferenças que todos nós temos, aspectos físicos, aspectos assim psicológicos, né? Tem pessoas mais extrovertidas, tem pessoas mais tímidas, pessoas com vários assim aspectos físicos, né? As diferenças físicas que temos, e que nesse assunto você também possa estar inserindo a questão das diferenças quanto a pessoas com deficiência. Mas cuide para que você não trabalhe só as diferenças, trabalhe também as similaridades. Ou seja, a similaridade é você dar ênfase em coisas que todos podem apresentar de comum. Por exemplo, uma criança na cadeira de rodas, ela também gosta de brincar, de fazer amigos, de se divertir, não é mesmo? Então mostre para as crianças que crianças com deficiência são mais parecidas com elas do que diferentes. E ensine essas crianças a entender as várias formas de se expressar, de interagir, não é mesmo? Nós estamos construindo aí uma prática de convivência social. E as crianças típicas, elas podem questionar alguns barulhos que são aí emitidos por crianças com deficiência. E como você conduz esse assunto? Com naturalidade, explicando que todos nós fazemos barulhos. Nós sorrimos alto muitas vezes, choramos, e as crianças com deficiência também. E alguns barulhos, então, que elas emitem pode indicar felicidade, frustração, ou mesmo um desejo de falar, algum desconforto. Então, é essencial que haja um ambiente sempre acolhedor, que promova a compreensão de todo o grupo, né? E os professores, eles são mediadores desse processo. Que mediadores? É significativo demais a ação dos professores nessa conduta da convivência das crianças. A criança com deficiência, ela precisa de ter amigos. Todos precisamos de amigos, não é mesmo? Então, é muito importante que essa criança tenha amigos e que vocês incentivem a amizade de crianças típicas com crianças com deficiência. E esse processo é enriquecedor para todos. Então, harmonizem essa convivência o máximo possível. Mostre para essas crianças com deficiência que elas são valorizadas pelo grupo, porque esse sentimento de pertencimento é super importante, ser constantemente trabalhado. Quem não gosta de saber que é querido pelo grupo? Se essa criança, por exemplo, faltar no sábado seguinte que ela vier, fale para ela e incentive as crianças a expressar o quanto ela fez falta, que sentiram ali a falta dela, do seu sorriso, das suas expressões.
Então ela precisa saber que é importante. E também receber abraço, carinho das demais crianças, do professor, né, dos professores. Vamos para a deficiência intelectual, que são as limitações aí significativas no funcionamento intelectual. Mas coloco aqui para vocês, não subestime a inteligência de uma pessoa com deficiência intelectual. Ela tem sim um aprendizado diferenciado, porém ela tem muitas habilidades e conhecimentos aí que são adquiridos, desenvolvidos no seu tempo, e essa pessoa então ela precisa dessa compreensão dos seus potenciais sempre. Então, as crianças com desafios intelectuais, a gente sempre está aqui enfatizando, né? A fala, né? A nossa interação com essa criança, nossas expressões verbais, elas precisam de objetividade, né? Então, aquilo que você percebe, como que da melhor forma, usando menos palavras e palavras mais simples, eu consigo comunicar o que eu desejo a essa criança. Então, fale usando palavras simples. Cuidado para você não acumular informações em um bloco só, num conjunto, né, de informações. Então, são informações mais diretas, uma de cada vez, e aí você vai percebendo o processo da assimilação dela. A sua fala, ela não precisa ser infantilizada. Veja aí, mais ou menos, a idade dessa criança, né, e trabalhe uma linguagem natural de acordo com essa fase. Então, não precisa aí ficar pensando, vou infantilizar para ser mais assim, afetivo. Não, nós estamos trabalhando um padrão sempre de desenvolvimento nessas crianças também. Seus pedidos a ela devem ser sempre claros, precisos e sempre mantenha-se calmo. Lembra que o seu estado emocional, ele se projeta nas crianças. Então, se você está agitado, está agitada ali, ou, né, de uma outra forma, cuidado, tenha sempre um processo mais calmo para lidar, para reformular, de várias maneiras a sua interação com essa criança, bem como com toda a classe. Vamos então para algumas orientações gerais. É necessário sim preparo, é necessário investimento na nossa didática, planejamento, tudo isso é significativo demais. Mas eu quero dizer a vocês que se você pensar, né, que precisa estar pronto para desenvolver uma atividade como essa, um trabalho como esse, você vai esperar para sempre, porque esta é uma aprendizagem constante. Então, faça. É melhor você ter atitudes do que ficar às vezes aí preso diante de situações que você fala, eu não estou preparado, e acaba não fazendo nada. Tenho aqui para vocês também um pensamento que diz que não adianta quilos de conhecimento se você tem gramas de atitudes. E outro pensamento que está lá no livro Aprenda como Einstein diz que a gente retém 95% do nosso aprendizado quando a gente ensina. Você já imaginou o quanto você vai aprender ao desenvolver um trabalho como esse? É grandioso, não é mesmo? Essas crianças têm muito a nos ensinar e você tem muito a cooperar com elas no processo de desenvolvimento delas também. Então, decida crescer cada dia um pouquinho nessa aprendizagem, na sua sabedoria e eficiência ao lidar com essas crianças, e os resultados vocês podem ter certeza que chegam, e de uma maneira tão grandiosa, tão especial. Mas lembre, não fique esperando grandes resultados para comemorar, viu? Às vezes a gente quer grandes resultados, né, para comemorar, mas o que eu coloco aqui, valorize, elogie e reafirme as pequenas vitórias. Os pequenos passos são eles que constroem um processo muito significativo. E não existe receita pronta. Não tem como dar aqui, é dessa e dessa maneira que se procede diante desse e desse caso. Não. Cada criança é única e você então vai, através dessas análises, dessas interações, construir uma prática cada vez mais assertiva. Uma orientação que eu coloco aqui quanto a atividades de registro, atividades digitalizadas que você planeja, use sempre fonte AIAL. Por quê? Essa é uma fonte considerada melhor para leitura. Também coloco aqui observações quanto ao tamanho da letra, busque sempre tamanhos maiores, espaçamento entre linhas, o ideal possível para não ficar, né, tão junto. Evite também excessos de informações, tanto através de um desenho, às vezes o desenho é tão assim, né, poluído, então cuidado, desenhos mais assim expressivos,
que não, né, para evitar trazer confusão aí nas informações. Essa poluição visual atrapalha grandemente. E busque então estratégias aí com todas as suas crianças para que essa interação seja sempre crescente, sempre respeitosa. E jamais, nunca faça comparações do desempenho dessa criança com deficiência com outros colegas, com parentes, né? Com amigos. É importante então valorizar ela em sua singularidade. E o máximo possível, né? Faça com que ela interaja dentro das suas possibilidades. É importante que essa criança ela sente mais próximo possível a você, evitando aí que ela se sente perto de portas, de janelas, para que evitar alguns acidentes, né? Ou mesmo a distração. Essas crianças geralmente se distraem facilmente. As crianças se distraem facilmente, né? E às vezes a localização dela ali na sala vai ajudar muito também. O ambiente da sua sala deve ser um ambiente clean, um ambiente harmonioso, tranquilo. Evite aquele monte de coisa pendurada nas paredes, tantas imagens, tantas coisas. Use sempre, se necessário, né? Vá apresentando as imagens e trabalhando ali no concreto, que é importantíssimo trabalhar no concreto. Essas pistas visuais são grandiosas. E então o ambiente também ajuda muito no processo de aprendizagem. Cuidado com barulhos, né? Nós lidamos tanto com barulhos assim que incomodam esse processo. Então veja no seu ambiente aquilo que está gerando, quem sabe, barulhos e que você pode atuar para amenizar essa situação. E eu trago aqui, por exemplo, quem sabe as suas mesinhas, as suas cadeiras, está precisando aí de um protetor de pé, de cadeira, de mesa, né? Que é tão acessível, tão fácil, ali com um feltro você pode fazer ou comprar algo que encaixe bem e que vai diminuir ruídos significativos aí na sua sala. Recomendações também quanto à música, né? Eu tenho aqui, e vocês vão poder ter aí acesso através do material também, recomendações em musicoterapia. Músicas de fundo, né? Aquele fundo bem tranquilo, bem baixinho. Veja, não é qualquer música que pode ser usada para isso. Então eu coloco ali para vocês algumas dicas de músicas que podem tranquilizar o ambiente, facilitar a aprendizagem, e veja se vai dar certo, porque pode ser que dê certo, como pode ser que não dê certo também. É tudo uma questão de fazer o experimento para ver. A questão dos seus desafios neste processo, considere tudo isso à luz da eternidade. Sabe, essa não é uma missão fácil, mas se Jesus nos tivesse dado uma missão assim mais fácil, talvez nós não estivéssemos tão motivados a crescermos, a tomarmos aí, né, passos importantes no nosso crescimento pessoal, na nossa forma de interagir. Então, enxergue em cada criança essa singularidade, esse universo para ser cada dia mais compreendido, melhor compreendido e ajudá-la em seu desenvolvimento. Toda criança é especial, toda. Então, trate qualquer criança, independente da deficiência, trate todas as crianças com muito respeito e exija de cada um aquilo que ele pode te dar, não é mesmo? E busque encontrar aí as possibilidades com o coração. É importante, como eu disse, termos as nossas estratégias, o nosso preparo, o conhecimento é extremamente significativo, mas de nada adianta se também nesse processo não houver o amor, a afetividade, esse vínculo, né? Esse desenvolver aí uma empatia, essa proximidade que torna esse processo tão brilhante. Sabe, esse trabalho é uma pequena luz que se espalha. Saiba que essa luz, ela se espalha com efeitos nesta terra e para a eternidade. E aqui, na orientação da criança, eu coloco nosso último pensamento que diz que Deus, ele tem uma terna consideração às crianças. Esforcemo-nos por ajudá-las a serem vencedoras. Sabe, você está nesse processo para ajudar essas crianças a serem vencedoras, a encontrarem os seus talentos, as suas possibilidades e o real sentido da sua existência, não é mesmo? Que Deus possa abençoar vocês nesse projeto, nesse trabalho, com todas as crianças, e que Deus realmente nos capacite todos os dias para essa obra muitíssimo sagrada. Um abraço a todos e até mais!
Olá pessoal, vamos falar hoje sobre as crises e desregulações nas crianças autistas. As crises são comuns nas crianças autistas, são tão comuns que a gente acaba até aceitando quase como um critério diagnóstico. Como assim? Várias vezes eu ouço, mas na sala do meu filho tem um menininho autista, mas ele sempre entra em crise, ele bate, ele joga as coisas, ele grita muito. Mas nos critérios diagnósticos não é um dos critérios crises disruptivas. Não é um dos critérios diagnósticos que a criança se desorganize. Portanto, nós não devemos aceitar isso como comum, como uma coisa que todo autista tem e vai ter mesmo e tá tudo bem ele tendo. Sabe por quê? Porque a criança sofre. E não tem por que se acostumar que os nossos pequenos tenham esse tipo de mal-estar. Então, esse vídeo é pra gente aprender a prevenir, acalmar e conduzir da melhor maneira possível quando esses comportamentos, quando essas crises acontecerem. Porque mais do que as crianças apliquem, respondam aos programas comportamentais, o que é mais importante deve ser o guia, a base de qualquer tratamento, de qualquer trabalho com crianças autistas, que elas sejam felizes, que elas sorriam mais, que elas tenham mais bem-estar. Isso é mais importante do que qualquer resposta no gráfico para mostrar a evolução de criança. E as crises são super difíceis para todo mundo que está em volta também, porque às vezes elas acontecem por questões sensoriais que envolvem os estímulos do ambiente, que o tálamo, que o cérebro das crianças autistas não filtra e não processa da mesma maneira do que o cérebro de pessoas sem autismo. Processa de uma maneira que pode ter maior sensibilidade ou menor. E isso faz com que elas sejam mais suscetíveis, com que elas fiquem mais propensas a ter irritabilidade, a ter aversão a alguns ambientes, a alguns estados. Então, sempre que uma criança tiver uma crise, é muito importante a gente anotar, perceber e prestar atenção no que aconteceu imediatamente antes dessa crise. Será que foi uma questão sensorial? Também podem acontecer essas crises por outras questões. Pode ser por dificuldade na comunicação. A criança não consegue explicar, negociar, concluir, comentar, pedir ajuda, mostrar o que está doendo. Por mais que ela saiba falar, às vezes a comunicação não é eficiente e a rapidez na atenção dividida entre o que ela está sentindo e como eu vou explicitar, trocar com o meio, explicar para o outro tudo isso que está me fazendo esse mal-estar. Então, investir em comunicação, em terapias comportamentais também é um dos nossos objetivos. E em terceiro lugar, mais um motivo para ter comportamentos disruptivos, aproveita que eu estou falando e já se inscreve no canal e dá um joinha nesse vídeo para que mais pessoas recebam e tenham acesso a essas informações. Em terceiro lugar, vem aí questões comportamentais. As crianças aprenderam a se comportar dessa maneira, porque no ambiente ela se faz entender, ela consegue retorno do que ela quer, ela tem ganhos com isso e também questões comportamentais envolvem dificuldade de flexibilidade mental. Quando a criança precisa que tudo seja feito de uma mesma maneira, dentro de um mesmo script e que ela tem muita dificuldade quando alguma coisa sai fora do planejado dela, quando alguém mexe num brinquedo dela, quando muda a rotina da casa, quando ela imagina, espera, tem uma expectativa de que aconteça algo e acontece outro. Então, isso tudo é importante a gente saber que são possíveis causas e que elas precisam ser controladas, anotadas para a gente entender o perfil dessa criança e a gente tentar controlar o ambiente com a prevenção. Então, para prevenir, a gente precisa entender o que é que desencadeia, em grande maioria das vezes, sempre que a gente puder identificar a causa, é importante para que a gente possa cuidar, antecipar para ela o que vai acontecer, se for uma questão comportamental, usar
recursos de comunicação visual, se envolve questões de comunicação. Proteger de estímulos sensoriais aversivos, por exemplo, ela poder usar óculos escuros, ela poder usar protetor auricular, ela poder usar materiais na escola para poder ficar se mexendo, uma série de estratégias que a TO pode nos ajudar aí também, junto com a equipe multidisciplinar, a pensar. TO, fono, psicólogo, todos precisam ser capacitados na ciência ABA, de preferência com estratégias naturalistas que têm os melhores resultados. Pedagogo, professor de educação física, os pais, todo mundo que está envolvido e trabalha com essa criança. Caso a gente não consiga prevenir, a gente precisa ajudar essa criança a se acalmar, se regular. Então, ela pode ser protegida no momento de crise, tirar barulho, tirar as pessoas de perto, levar ela para um ambiente que seja calmo, fresco e que ela possa ali se reorganizar. A gente pode também ficar junto com a criança, impedindo que ela se machuque, porque dependendo da crise, ela tenta se machucar ou pode até acabar machucando outras pessoas. Então a gente diz para ela, a mamãe, a tia, a Maíra tá aqui com você, eu vou esperar você se acalmar, para depois a gente conduzir essa criança a emitir um comportamento alternativo. Veja, ela não pode ter ganhos com essa crise, não é? Entrou em crise, toma, ganha o chocolate, ganha o eletrônico que ela queria, ganha alguma coisa que era o que ela estava querendo com a crise, porque senão a gente associa com problemas comportamentais, ganhos com problemas comportamentais. A gente espera essa criança se acalmar e depois que ela estiver mais calma, a gente pode ajudar ela a se comunicar e emitir algum comportamento alternativo para ganhar o que a gente sabe, que a gente sabe o que ela quer. Então, por exemplo, a gente pode dizer para ela, aponta para mim o que você quer, mostra para mim o que você quer. E outros comportamentos que não sejam aqueles de bater, de empurrar ou de se jogar, algum comportamento que seja prejudicial para ela. Escreve aqui para mim, desses 3 fatores que eu falei, que são os mais comuns, o que você acha que a sua criança, que faz com que a sua criança se desregule mais. Isso é importante para a gente criar aqui um banco de dados de trocas que um ajude o outro. Beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Você fala 1000 vezes, negocia, ameaça e ainda assim teu filho não te obedece? Eu vou te mostrar por que essas estratégias são falhas e o que a gente pode fazer para melhorar comportamento desafiador. O que a gente faz todos os dias com as crianças? Repete o modelo que nós tivemos. O que a gente acha que funciona e faz no automático, sem pensar direito. Mas olha só, quando a gente diz assim para o nosso filho, vamos tomar banho, se você não for, você vai ficar sem televisão. Ou, se você não colocar a roupa agora, nós não vamos à praia. Quando a gente faz esse tipo de ameaça, a gente está dando opção para a criança não nos obedecer. Olha só, faça isso. Se você não fizer, você então será punido. Então quer dizer que ele tem a opção de não fazer? As ameaças dão para as crianças essa janela. E crianças desafiadoras bancam isso. Se aproveitam dessa lacuna para comprarem e para fazerem a aposta. E isso gera maior confusão, principalmente para crianças desafiadoras que então tendem a testar nossos limites. E aí, quando a criança então não faz, nós temos 2 opções. A primeira delas é a gente bancar a ameaça, o castigo que foi prometido, não dando para a criança o que ela mais quer, o que gera raiva, frustração e não ensina comportamento adequado. Ou seja, não adianta nada e cria ainda um problema na relação, no vínculo dos pais, dos cuidadores com esse pequeno. Olha esse cenário. A gente fica lá horas com a criança, testando os nossos limites e ameaçando, e fica pedindo, e fica repetindo, e fala 10.000 vezes, e a criança não faz, e aí nós ameaçamos, prometemos castigo, e depois, se a criança não faz, nós temos 2 opções. A primeira delas é cumprir
com a nossa punição. Cumprir com o que a gente tinha falado, que a criança ia perder. O que é uma punição. E isso gera efeitos colaterais. A maior delas, raiva. Raiva dos cuidadores. Porque essa criança não aprende o comportamento adequado, que era o que você estava pedindo para ela fazer, seguir aquele comando que você queria, e ainda prejudica o vínculo, prejudica a relação de vocês. E geralmente a gente está com tanta raiva que a gente quer um castigo que a criança sinta, sofra, porque assim ela vai aprender. Se você olhar bem, só vem piorando, né? Crianças desafiadoras tendem a piorar por causa dessas consequências. Ou a gente tem uma outra opção, que é ignorar o que a gente tinha prometido como castigo. Muitas vezes, por exemplo, a gente promete coisas que a gente não vai fazer. Por exemplo, agora nas férias, a gente diz para a criança, vai, se você não colocar agora roupa, a gente não vai para a praia. Só que a família inteira vai para a praia. Você não vai ficar dentro de casa trancado nos únicos dias que você se programou para esse passeio. Você não vai ficar ali naquele calor, na sauna ali da casa, bancando porque você disse que a criança não ia sair e aí ela te testou, foi uma brigaiada, foi uma choradeira, foi aquela confusão e você ainda então ignora, finge que você não prometeu aquilo, que você não falou aquilo e vai pra praia de qualquer jeito. E aí a tua palavra perde valor, você não consegue manter uma consistência na operação da criação do seu filho. É muito importante que a gente tenha um ambiente para as crianças com limites claros, com enquadre de teto e paredes. Uma vez a professora do meu filho falou assim para mim, que eu achei genial essa comparação. Quando você acorda num quarto escuro, imagina você acordar num lugar que você nunca viu, que você não sabe onde você tá, e tá tudo escuro. O que você faz? Qual é a primeira coisa que você faz? Você tateia, você busca limites. Quando a criança está confusa, que é na fase do desenvolvimento infantil, de criação, testando limites do ambiente, ela está buscando justamente até onde ela pode ir. E é importante que esses limites estejam claros e consistentes, repetitivos. Como é que a gente faz isso? Colocar limites claros é muito diferente de colocar agressividade na relação. Quando a gente diz para a criança, agora nós vamos trocar de roupa, nós não damos opção para ela de fazer ou não. Nós podemos avisá-la que vai acontecer isso daqui a pouco, para ela ir se programando. Por exemplo, olha só, a mamãe está terminando aqui de fazer a comida, quando eu terminar, nós vamos trocar de roupa. Você vai trocar de roupa. E aí você ajuda a criança a obedecer. Você diz para ela, agora é hora de trocar roupa. Se a criança não for, você não vai dar esse espaço. Você vai monitorar junto com ela e garantir que ela execute essa ação. Você vai levá-la até o ambiente, sem ficar pedindo, repetindo, ameaçando. Você vai fazer com que ela cumpra. Assim, ela vai associando que todas as vezes que você fala, isso precisa ser feito. E que você vai estar com ela, ao invés de ameaçando, gritando, esbravejando, ajudando para que ela cumpra o combinado. É claro que a gente faz 200 coisas ao mesmo tempo e a gente gostaria que a criança fizesse sozinha algumas coisas, mas não vai funcionar. Não está funcionando, por isso que você está assistindo esse vídeo. Quando a gente pensa, mas e aí? Eu já não tenho tempo para nada. Eu vou ter que parar para fazer junto? Sim, você vai precisar parar para fazer junto. E no começo vai dar muito trabalho mesmo, mas depois você vai ver que isso tende a diminuir muito o seu trabalho, o seu estresse, a sua raiva e aquela sensação que a gente fica de que o dia é estressante, de que tá tudo perdido e a gente só consegue ter saudade quando a gente olha a foto da criança pequenininha. A gente só consegue ficar feliz depois que a criança dorme, quando a gente vai olhar o videozinho, porque na hora que a criança tá acordada e tá te deixando com todas essas sensações, você não consegue ficar feliz, você não consegue curtir, você não consegue valorizar aquela família que você tem. Justamente porque isso tudo te causa muitos fatores de estresse, desencadeia a liberação de vários hormônios maléficos, de várias substâncias,
substâncias ruins no seu cérebro que faz com que você se sinta mal. Então, parece que você vai ter mais trabalho parando o que você está fazendo e monitorando a tua criança com ajuda física para ela concluir o que você está pedindo. Mas com o tempo você vai ver que isso vai te ajudar, porque ao invés de você pedir 200 vezes, você vai pedir 2. E isso em várias coisas do dia. E com o tempo, a criança vai entender a consistência, vai melhorar o vínculo com você e vai favorecer essa relação. Você vai conseguir curtir mais e fazer coisas mais interessantes com o tempo que você tem com o seu pequeno. E por que crianças, especialmente autistas, têm ainda mais dificuldade no segmento de comandos? Porque as crianças autistas têm dificuldade na comunicação receptiva, têm dificuldade na atenção auditiva e tendência a usar o tempo para interesses restritos, repetitivos. E isso faz com que eles sigam menos comandos sociais, tenham menos atenção no social e façam mais do que o cérebro deles pede dessas questões sensoriais. Você gostou dessas dicas? Então compartilhe esse vídeo para que mais pais entrem nesse nosso grupo e ajude os seus pequenos e sejam mais felizes. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! E como estimular a atenção das crianças que estão apresentando alguns sinais de TDAH? Como nós falamos no vídeo anterior, que eu deixei aqui embaixo na descrição desse vídeo o link, se você perdeu, corre lá assistir. O déficit de atenção e com ou sem hiperatividade pode trazer muitos prejuízos no desenvolvimento e na aprendizagem de uma criança. Então é importante que a gente cuide e estimule as questões atencionais para que menos sintomas se sobreponham a outras questões, por exemplo, a crianças com autismo também. Tem muitos vídeos aqui que são importantes e complementares. Já se inscreve no canal e ativa o sininho aqui do lado para que você receba notificações quando os vídeos novos saírem, porque aqui a gente faz um conjunto de vídeos que podem te ajudar muito a desenvolver melhor o seu pequeno. Então, para estimular questões atencionais, a gente pode fazer uso de alguns materiais e alguns jogos para que a gente fortaleça um pouquinho mais da atenção sustentada dessas crianças nas tarefas, a melhorar a alternância de atenção quando tem estímulos distratores e ela precisa voltar para alguma atividade. A gente pode ajudar ela a aprender mais. Então, jogos que eu gosto muito para isso, geralmente são jogos que as crianças não gostam, porque se elas têm dificuldades em atenção, em permanecer sustentada nas tarefas, elas vão gostar de coisas que sejam mais agitadas. Elas gostam de explorar coisas e jogar, elas gostam de ficar pouquinho tempo numa atividade, sem demandas, fazendo só o que elas querem e depois já mudar de atividade. Então, qual que é a dica? É a gente conseguir começar uma troca de turno em um jogo que seja um jogo calmo. E um jogo que seja um jogo de atenção. Eu trouxe 2 jogos aqui como exemplo, que são jogos que eu gosto muito, que todo mundo tem em casa aí. O primeiro jogo é o jogo da memória, que na verdade devia se chamar jogo da atenção, porque a gente gasta muito mais a área de atenção nesse jogo do que a área de memória em si. Mais do que memorizar onde estão as peças, a gente precisa prestar atenção na localização, na vez do outro. As crianças muitas vezes, elas jogam a vez dela e na vez do outro elas ficam mexendo em outra coisa, nem um pouco preocupadas. Só que nesse jogo, elas precisam manter a atenção sustentada na jogada de quem não interessa num primeiro momento para elas, mas que elas vão ver onde estão as peças, porque assim elas ganham muito mais vantagem no jogo. Então a gente precisa começar a trazer as crianças para cá e vamos começar com poucas peças. 2 pares, no máximo 3 pares, lembrando que é uma criança que não faz um jogo desses e que é dificílimo para ela ficar parado e mantendo a atenção. Então a dica é: começa rapidinho, faz uma vez, faz outra vez e depois vai fazer o que a criança quer. Faz o que a criança quer, fica ali um tempo na atividade dela, volta a fazer mais uma troca de turnos, até a criança aprender a fazer uma jogada, 2 jogadas, 3 jogadas e você conseguir montar um jogo inteiro. O segundo jogo é um jogo que chama Lince, que é um tabuleiro, esse que vocês estão vendo aí
na tela, que pode ter outros nomes ou pode ser um jogo parecido com esse, que tem vários estímulos num tabuleiro e que a gente sorteia uma peça e a criança precisa procurar. É difícil e ela precisa manter essa atenção por um tempo para achar a peça dela e depois esperar a sua vez. Se você não tem o jogo em casa, você pode usar uma revista ou um livro que tenha muitos estímulos numa página e pedir para a criança encontrar. Por exemplo, você pode pedir para a criança abrir um livro que você usa para contar histórias, para mostrar e ensinar vocabulário, e você pode pedir também para uma outra coisa. Por exemplo, você abre numa página que tenha muitos estímulos e pede para a criança encontrar uma coisa que seja do interesse dela. Por exemplo, aqui em casa o Theo é fanático por bola, então eu sempre peço para ele encontrar coisas que tenham o formato de uma bola. Então eu falo para ele, vamos encontrar o nariz do gato. E aí ele aponta, ou a flor. Aí, depois que você pediu uma coisa que a criança tenha interesse, você pede uma coisa que ela não tenha interesse, porque é a sua vez. Então, você faz um pouquinho do que ela quer, depois você pede uma coisa que você quer, depois você volta a pedir uma coisa que a agrade. Assim, você está ensinando ela a manter a atenção na sua vez, numa coisa chata e monótona que não é do interesse dela. Então, essa é uma dica para você usar e todo mundo tem revistas, tem livrinhos em casa, tem materiais que dá para fazer. Uma outra dica legal é ir em bancas de jornais com as crianças e comprar aquelas revistinhas que são super baratas, que são de joguinhos para a criança fazer palavras cruzadas, para as crianças fazerem labirinto. Tem um dos jogos nessas revistinhas que chama Códigos, que a criança tem que ver qual que é o desenho e o número ou a letra correspondente a isso e que depois ela forma uma palavra. Para crianças menores tem números que significam determinadas cores. Então, tudo que tiver o número 1, você vai pintar de amarelo. Tudo que tiver o número 2, você vai pintar de vermelho. E aí no desenho tem todos os números ali e a criança precisa fazer a correspondência e pintar. Esses materiais são riquíssimos, mas é importante que você faça junto com a criança, porque como eles são difíceis para ela, não adianta você tratar igual uma tarefa e dizer, vai lá, senta no teu canto e faz tua revista. Não vai adiantar. Se é difícil, o que a criança vai fazer quando é difícil para ela? Ela foge, ela se esquiva, ela vai procurar na revista alguma coisa que seja legal e fácil. E se é legal e fácil, significa que ela já tem bastante repertório no cérebro dela, então que a gente não precise estimular, que a gente não precisa tanto forçar. Senta com ela para fazer as coisas que são difíceis, agregue reforçadores, agregue coisas legais como a sua atenção, como coisas engraçadas, como coisas coloridas. Fique nesse momento junto com ela, depois deixe ela sozinha para fazer as coisas dela que ela goste, mas nas coisas difíceis não espere que a criança vá espontaneamente ter a maturidade de sentar e ficar forçando coisas ali que ela não gosta de fazer só porque é importante para o cérebro dela. Isso principalmente para os terapeutas que precisam que a relação seja muito prazerosa, muito forte, que o vínculo seja um vínculo com motivação. Sempre fazer um pouquinho do que a criança quer e um pouco do que você quer. Porque se a gente só chegar com demandas, atividades e coisas chatas e difíceis, a criança vai detestar e você vai ter pouco sucesso no teu desenvolvimento. Então, se eu pudesse dar uma dica minha para vocês, é sempre siga a liderança. Faz bastante do que a criança quer, enquanto você alterna com um pouco do que você quer também. Porque esse é o principal erro dos terapeutas, é achar que enquanto as crianças estão ali na hora da atividade, elas precisam fazer uma coisa atrás da outra, só chata, só difícil, encher a criança de demanda. Entra no jogo, se diverte um pouquinho também, tem que ser legal para todo mundo. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!